Recording is on. Pessoal, boa tarde. Deem um alô para mim se vocês estão me ouvindo, por favor, porque naquela última aula nossa... beleza, obrigada. Obrigada, Isabelle. Na nossa última aula deu um trabalho para fazer esse microfone funcionar. Tudo certo? Estão preparados? Podemos começar? Querem me perguntar alguma coisa antes da gente iniciar? Em relação ao último questionário, à última unidade? Tranquilo? Se quiserem, é só abrir o microfone e começar a falar. Professora, eu sou Elaide, mandei mensagem para a senhora no WhatsApp, e aí eu tive um problema com o questionário, a senhora pode me responder? Elaide, você é que mora aqui em... Salto do Céu. Salto do Céu, né? Vou te pedir um favor, todos esses problemas de conexão que aconteceram com a internet, com o questionário não permitir uma outra tentativa, não permitir conexão, eu pedi para as meninas, para quem me procurou, né, para me relatar no e-mail, porque eu preciso que o departamento de TI respalde a gente em relação a isso, porque, de fato, as oscilações na internet podem acontecer, né? E o problema inesperado da plataforma também. Então, eu peço que você me mande, por favor, por e-mail, para eu fazer uma análise de todos esses problemas que aconteceram. Mas mais 2 ou 3 pessoas já entraram em contato comigo, já me enviaram por e-mail para eu registrar isso, tá? Com relação, o que eu quero, assim, alertá-los é com relação ao prejuízo na nota. Esse questionário não é a única atividade avaliativa que vocês vão fazer. Então, mesmo que vocês tenham perdido essa nota, outras atividades avaliativas vão ser realizadas, porque nós tivemos uma semana só de aula até agora, né? Hoje, por exemplo, eu já vou encaminhar uma outra atividade. Então, vocês vão ter chance de recuperar isso, mas eu preciso registrar com a TI essas oscilações e esses problemas para deixar isso arquivado. Então, peço, antes de eu analisar tudo, pedir para todo mundo me mandar por e-mail, pode ser por e-mail mesmo, tá? Todas essas informações para eu ver com o departamento. Tá bom, Elaide? Tá bom, professora, obrigada. De nada. Você também está falando que não está me vendo. Vocês não enxergam a minha câmera? Não, parece que está desligada a câmera. Eu tô vendo. Tá sendo normal. Aqui não está também. Talvez seja a configuração, Elaide. O pessoal disse que está normal, tá? Mas, bom, se estão me ouvindo e se vão ver o compartilhamento da tela, é o que é o mais interessante. Meninos, hoje tem pouco, né? Somos só 12 hoje. Pouco, 13. Seguinte, a gente iniciou a unidade 2 do nosso estudo na terça-feira, né? Dia 20. E essa unidade, ela vai até o dia 2 de novembro. Então, a gente vai usar 2 semanas para trabalhar essa unidade. Então, vocês viram que a gente iniciou com revisão de química orgânica, agora a gente vai aprofundar um pouco mais, vai entrar na membrana plasmática, para depois a gente chegar no foco do nosso estudo principal, que são as biomoléculas, né? Então, o nosso grau de dificuldade, o nosso grau de complexidade no estudo também vai começar a ficar um pouquinho mais puxado, tá? Também vai começar a aumentar. Para essa unidade de estudo, essa unidade 2, eu preparei uma única avaliação, uma única atividade avaliativa, e eu vou atribuí-la hoje, mas eu não vou abri-la no SIGA, tá? Ela só vai disponibilizar para vocês na nossa próxima aula. Por quê? Porque vocês vão precisar de tudo que a gente trabalhar hoje e na próxima aula para vocês realizarem essa atividade. Já conto o que é, já mostro nos slides o que é. E eu também preparei um roteiro de estudos
para ajudá-los, assim, para orientá-los em relação ao plano de trabalho, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês e logo depois da aula isso também vai estar lá na página da disciplina. Para mim, ele aparece que eu já estou compartilhando. Vocês já conseguem ver? É uma tela, um documento preto. Tem fundo preto. Conseguem? Só me dê um ok se vocês... Sim. Sim. Então, tá aí, ó. Esse roteiro de estudos é o roteiro de estudos para a unidade 2. Por que eu fiz um roteiro de estudos para a unidade toda? Porque, às vezes, quando eu coloco lá o link do livro, da página do livro, ou quando eu coloco o link de um site, o Khan Academy, por exemplo, que é um local onde eu gosto de buscar os conteúdos, porque é bastante confiável, tem bastante pesquisador de bastante lugar diferente, né? Então, quando eu busco o link, talvez vocês acessem como uma atividade complementar. Eu não tô conseguindo ver ela. Ai, Vanessa, meu cabelo. Tem alguém com o microfone ligado. Desliga pra gente, por favor. Professora, a senhora está compartilhando a tela? Porque não dá de ver nada aqui e tem várias meninas reclamando no nosso grupo aqui que não tá conseguindo ver a senhora. A minha câmera não aparece mais, mas a tela está aparecendo. Não está aparecendo um roteiro de estudos para vocês? Não tá aparecendo nada. Tá aparecendo só as iniciais do seu nome. Para mim está. Pera lá, só um pouquinho. Eu acredito que possa ser alguma coisa da configuração do aparelho. Vocês estão acompanhando pelo celular, Eu tô pelo computador. E não tá vendo nada do que eu tô apresentando? Nada. Eu tô pelo celular e não tô vendo. Tá, eu vou interromper esse compartilhamento e vou compartilhar de novo, só um pouquinho. Vamos ver se vai funcionar. Eu acredito que a nossa próxima aula a gente precise mudar de plataforma. Não por conta disso, mas porque, eu não sei se vocês sabem, mas essa plataforma aqui, ela tem um limite de gravação. E hoje eu acho que a gente atinge esse limite porque eu já fiz uma disciplina anteriormente nesse aplicativo, nessa plataforma. Então, é possível que na próxima aula a gente tenha que mudar. Mas eu aviso vocês sempre com antecedência, tá bom? Tá, agora me diga, quem não estava vendo nada, tá vendo a câmera? Continua não aparecendo para mim. Para mim também não. Tá bom, pera lá. Quando vocês fazem aula com outras disciplinas por aqui, pelo Jitsi, vocês têm esse tipo de problema também? Ou não? Professora, para ser sincera, é a primeira vez que eu estou tendo aula aqui por essa plataforma, porque os outros professores usam o Meet mesmo. Professora. Foi. Eu saí da aula e entrei de novo e agora eu consigo ver a senhora, então eu aconselho os meus colegas a fazerem isso também. Não, mas então, pera lá, você está me vendo, você está vendo a minha câmera ou você está vendo aquela que eu estou compartilhando? Eu estou vendo a tela da senhora. A tela do que eu estou compartilhando, do Componente, curricular, bioquímica básica. Isso. Então legal, pessoal. Então, tentem fazer isso, por favor, sair e voltar novamente, tá? Deu certo. Então, tá bom. Então, podemos começar? Podemos fazer assim? Então, olha só. Esse roteiro aqui, não se preocupem, vai estar lá na plataforma para vocês logo após a aula, tá bom? É um roteiro que eu preparo para vocês, para direcionar a leitura de vocês, para direcionar as atividades de vocês. Porque, às vezes, vocês podem entender que esse material que está lá, ele é um material complementar.
E, na verdade, quando a gente faz período letivo suplementar remoto, emergencial, da forma como a gente está fazendo, a gente muda o nosso ritmo, né? Por quê? Porque a gente não vai mais para a faculdade, então eu não levo mais esse material até vocês, eu preciso disponibilizar esse material aqui. Mas a gente precisa lembrar que numa disciplina de 60 horas, como a de bioquímica, com 6 semanas de estudo, nós precisamos nos dedicar aproximadamente 10 horas por semana. É óbvio que, bom, isso daí também fica a critério de cada um, né? A gente não vai fazer as 10 horas seguidas, mas administrem o tempo de vocês entre as leituras e as atividades, de maneira que vocês consigam cumprir aproximadamente isso. É muita coisa, porque vocês não se inscreveram numa disciplina só, vocês devem ter se inscrito em outras disciplinas, e a princípio dá um pouquinho de trabalho, porque a gente não conhecia esse método, mas eu acho que esse roteiro pode facilitar a vida de vocês. Então, eu fiz assim. O que vocês têm de leitura, que vocês precisam realizar de leitura nesta unidade? Veja bem, não é nesta semana, tá? É na unidade toda, que só encerra dia 2 de novembro. São 3 itens para vocês realizarem a leitura. Chama Estrutura da Membrana Plasmática, é um material de uma turma que eu tenho de Bioquímica Básica lá no Khan Academy, eu não sei se vocês já conhecem, mas é muito bom. E os outros 2 são referências dos livros que tem na biblioteca virtual, então vocês conseguem acessar. O que eu faço com o livro da biblioteca virtual? Eu não disponibilizo a bibliografia, eu disponibilizo o link, porque com o link você vai direto lá, na página que eu quero que vocês leiam. Então, desse primeiro item, chamado Membranas Biológicas, eu gostaria que vocês fizessem a leitura do item 5.2, todinho. E desse segundo livro, que é um livro excelente de princípios da bioquímica, que é Membranas Biológicas e Transportes, e a unidade 2, a unidade 11. Vocês, pensei que eram 2 de romano, que eu ia falar, mas não era essa unidade. Vocês vão reparar que é uma leitura um pouco extensa, são várias páginas para ler, e ela tem várias informações. Mas é como eu falei, vocês não precisam fazer isso aqui de hoje para amanhã, usar o que seriam as 4 horas que vocês ficariam na faculdade presencialmente para fazer essa leitura. A menos que vocês prefiram se organizar assim, tá? Então, nessa unidade, nós também vamos... Só uma atenção aqui. Nesse último livro, que é a unidade 11, vocês fiquem atentos, porque o nosso objeto de estudo aqui, dessa unidade, é o transporte transmembranoso que ocorre nas membranas plasmáticas, né? Então, quando eu falo membranas biológicas, eu dou a entender que são membranas que são biologicamente ativas ou que são encontradas em organismos vivos, em organismos biológicos, né? Então, eu poderia falar de membrana plasmática, membrana nuclear. O nosso foco é a membrana plasmática. Então, por vezes, nessa unidade 11, existem comparações com as membranas celulares, com as membranas nucleares também, tá bom? Então, fiquem atentos no foco. Mas é um livro muito ilustrado, então a facilidade de compreensão é por conta das figuras, são figuras muito, muito bonitas até de ver, bastante coloridas, enfim, tá? Nós temos 2 aulas síncronas nessa unidade, porque a gente já tinha combinado que nós faríamos um encontro toda semana, toda quinta-feira, e a gente tinha combinado que a gente ia intercalar para tentar chegar em todo mundo. E a gente sabia que isso não ia ser possível. Então, nessa quinta, a gente vai fazer esse encontro às 14 horas de hoje, e na próxima quinta-feira, no dia 29, o nosso encontro é noturno de novo, às 19 horas. Coloquei aqui um sinalzinho para vocês não se esquecerem de sempre acessar o material que eu disponibilizo da aula, porque quando eu estou aqui com vocês fazendo aula, eu trago um material e depois eu deixo essa aula gravada para vocês acessarem. Então, não se esqueça de consultar isso aí para vocês fazerem a atividade, tá bom? Qual é a atividade avaliativa que vocês vão realizar? A atividade avaliativa que vocês vão realizar para essa unidade inteira, então ela começa hoje, mas só termina no dia 2 de novembro, é a elaboração de um mapa mental, tá? Quando a gente estiver lá na atribuição da atividade, eu vou explicar para vocês a diferença entre mapa mental, mapa conceitual, vou mostrar como eu gostaria que vocês fizessem, e vocês podem, para isso, usar aplicativo
mas é opcional, porque de repente vocês vão falar assim, nossa, mas esse PLSE está me dando maior dor de cabeça, essa professora está pedindo até para baixar aplicativo para fazer tarefa, para fazer. Não, gente, é opcional, tá? Ele é mais fácil, mais rápido, mais ilustrativo, tem um monte de opção. Então, é uma opção você fazer com o aplicativo, mas você pode fazer isso de forma livre também. E aí você usa a sua criatividade, porque o mapa mental tem alguns critérios que vocês precisam seguir. E aqui eu coloquei o acesso interativo, que é uma página de um software, que é um software interativo de simulações. Ele simula a funcionalidade da membrana plasmática, tá? Ele também está na apresentação, eu vou mostrar ele aqui durante a aula. Então, assim, todo esse material que eu mostrei para vocês aqui no roteiro, também é o material que vai estar na plataforma. Então, não tem erro, eu só faço o roteiro para tentar orientá-los melhor, tá? Então, vou fechar aqui esse roteiro, ele não me serve mais, e eu vou começar a compartilhar com vocês a nossa apresentação. Beleza? Só me informem, por favor. Agora é a apresentação. Olha que rock legal que está tocando. Meninos, desliguem o microfone de vocês, por favor, durante a aula. Aí, na hora que tiver pergunta, liga, tá? Tá aparecendo? Bioquímica Básica, aula 2? Tá aparecendo, professor. Beleza. Bom, a nossa informação aí, né? A unidade 2, ela iniciou no dia 20. No dia 20 já tinha lá material disponível para vocês. E ela vai até o dia 2 de novembro. E aí, a partir do dia 3 de novembro até o dia 24, que é quando a gente encerra esse período, a gente só vai estudar as biomoléculas. Eu já tinha avisado vocês que a gente levaria mais tempo com as biomoléculas mesmo, tá? Quais são os nossos objetos de estudo hoje? Os nossos objetos de estudo hoje são, ou melhor, que dessa unidade, né? A estrutura, composição e funções da membrana celular. Isso aqui não é muita novidade para vocês, porque creio eu, tem alguém aqui que não fez química aplicada à biologia no primeiro semestre? Se tiver, pode falar, porque nós suprimimos o PLSE. Eu só quero saber de que pé que eu posso partir. Tem alguém que não fez química aplicada à biologia? Na agronomia não tem essa matéria, mas tem química analítica. A química analítica ela tem uma compreensão bem diferente do que essa que nós temos aqui. Basicamente uma química de laboratório, né? Ela é muito analítica, mas não tem problema, tá? Porque nós suprimimos. Eu só preciso saber porque estrutura, composição e função de membrana celular é uma coisa que vocês estudam em química aplicada à biologia e também em citologia, né? Então, não deve ser muita novidade o que a gente... Na agronomia, nós temos citologia, professora. Citologia, isso mesmo. Então, não é muita novidade o que a gente vai falar aqui, tá? Agora, o nosso foco da unidade é transporte de nutriente através de membrana. E aí, vocês se lembram que quando a membrana plasmática faz transporte, ela faz de algumas formas diferentes. Uma dessas formas é o nosso foco, tá? Que é a bomba de sódio e potássio, que é a transferência de íons de sódio e potássio para dentro e fora da célula. E a gente vai chegar lá no nosso próximo encontro, tá? Esse é o foco da nossa unidade, beleza? Então, eu vou iniciar com uma pergunta assim. Se eu pedisse para vocês definirem o que é a membrana, vocês podem definir para mim o que é a membrana? Podem, se quiser, definir falando da importância dela para os sistemas biológicos, por exemplo. O que vocês acham que é a membrana? Se tivesse uma prova, tivesse que perguntar isso. Ninguém? Gente, a membrana nada mais é do que uma fronteira, né? Se a gente pegar o livro do Leninger, por exemplo, a gente vai saber que as membranas, o autor, né, classifica a membrana como um limite externo entre a célula, entre o que está fora e o que está dentro da célula. O que faz essa membrana? Ela define, ela controla, ela permeia, ela contém o que tem fora e o que tem dentro através do tráfego de moléculas por essa fronteira, tá? É assim que ele define uma membrana. As membranas definem os limites externos das células e controlam o tráfego de moléculas por essa fronteira.
E aí, durante muito tempo, ou melhor, durante talvez o ensino médio de vocês, quando vocês estudaram biologia, ou lá em citologia, na agronomia, ou talvez em química aplicada à biologia, vocês tenham visto um formato como esse, né? A membrana plasmática é uma membrana com uma bicamada lipídica, né? Ou uma estrutura celular que envolve as células, obviamente, é uma estrutura celular, e que ela tem permeabilidade seletiva e blá, blá, blá. Na verdade, a membrana plasmática, que é esse envoltório da célula, ela nada mais é do que uma formação de moléculas de glicerofosfolipídios, ou glicerofosfolipídios, tá? Esse nome aí, grandão, glicerofosfolipídio, é o nome do que a gente chama de fosfolipídio. Então, na verdade, ela é mesmo uma estrutura formada por duas camadas de um lipídio que é conhecido como fosfolipídio. E o fosfolipídio é um lipídio proveniente de uma reação de esterificação, em que reagem-se um álcool e um ácido carboxílico para formar um glicerol. E aí nós temos trigliceróis, e um dos formatos em que isso se apresenta para a gente são os fosfolipídios, mas nós vamos ver já já. Mas, a princípio, ela tem esse formato, né? Ela é uma bicamada de lipídios conhecidos como fosfolipídios. Esse fosfolipídio, esse glicerofosfolipídio, ele é formado pelo que a gente chama de cabeça e cauda. Tem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. E aí, mais para frente, a gente vê que essa estrutura, ela pode apresentar também diferentes formatos, tá? Alguém se arrisca a dizer para mim qual que é a espessura da membrana plasmática? Quanto ela mede? De que tamanho que ela é? Consigo ver a olho nu? Não, né? A membrana plasmática, ela é microscópica. A espessura dela é de 5 a 8 nanômetros, né? Uma escala nano é muito pequena. Então, tudo que for nano, a gente não vai conseguir visualizar. Então, a membrana plasmática, com essa espessura, ela consegue promover tanta coisa para a célula, tantos benefícios para a célula, que não dá nem para acreditar que a gente nem consegue visualizar isso a olho nu. A gente conseguiria visualizar isso microscopicamente, né? Mas a olho nu não. Essa vocês vão saber. Qual que é a principal habilidade da membrana plasmática? Vocês passaram o terceiro ano de vocês todinho do ensino médio falando de citologia, fizeram citologia no primeiro semestre, fizeram química aplicada à biologia, vocês vão saber. Acho que em química aplicada não tinha, talvez, sobre membrana, mas talvez num exemplo de bioquímica. Qual que é a principal habilidade da membrana? Permeabilidade seletiva? Excelente. A principal habilidade da membrana é permeabilidade seletiva. O que quer dizer permeabilidade seletiva? Pode ligar o microfone e continuar falando. Professora, eu Oi. acho que é a passagem de substâncias, não é? Sim, a passagem de substâncias, por isso a gente chama de permeabilidade seletiva. Então, assim, tudo que quer entrar na célula vai entrar? Essas substâncias, por exemplo? Não, a função da membrana é fazer a seleção do que entra e do que sai. Justamente, muito bem. Por quê? Porque ela seleciona aquilo que é permeável ou aquilo que é impermeável à membrana. Então, a principal habilidade dela, que é permeabilidade seletiva, é também a principal função dela, né? Então, a gente vê que essa habilidade dela está relacionada à bicamada dela. Se eu pegar um fosfolipídio ou um glicerofosfolipídio, que é a principal estrutura da membrana, que é esse aí que está aí para vocês, ó, ele está agora macro, um só, que tem uma cabeça que a gente chama de hidrofílica e uma cauda que a gente chama de hidrofóbica, a gente começa a entender por que ela tem essa permeabilidade seletiva, né? Porque existem características diferentes na parte que fica mais externa da membrana, que é a cabeça,
e na parte que fica mais interna, que é a cauda, que é hidrofóbica. Agora, a minha pergunta é, essas setas azuis, elas estão apontadas para cauda hidrofóbica e cabeça hidrofílica. Por que esse nome? Por que a cabeça é hidrofílica e por que a cauda é hidrofóbica? Quem vai me responder? A cabeça é hidrofílica porque tem afinidade com a água. E já a cauda, ela é hidrofóbica porque não tem essa afinidade. Tudo bem, continua com o seu microfone ligado, porque o que você acabou de me responder foi isso aqui, ó. A cauda é hidrofóbica porque é apolar e a cabeça é hidrofílica porque é polar, certinho. Polar quer dizer que tem interação com a água, lembra que a gente falou disso na aula passada? E apolar não vai ter interação com a água, porque a molécula de água é uma molécula extremamente polar. Continua com seu microfone ligado e me diz por que cargas d'água a cauda é apolar hidrofóbica e a cabeça é hidrofílica polar. Poxa, professora. Eu adoro ficar fazendo pergunta para vocês, gente, porque isso faz vocês... Professora, eu acho, eu tô vendo aqui ácido graxo, saturado e insaturado. São gorduras, não são? Os ácidos graxos. Excelente. Muito bem, continua. Então não vai ter afinidade com a água por conta apolar, por se tratar de uma gordura. É isso? É isso. Agora termina. Agora fala da cabeça. Por que ela é polar e tem afinidade com a água? Isso eu não sei, professor. Eu não tô lembrado, não. Lembra que a gente falou do oxigênio? O oxigênio é um elemento extremamente eletronegativo. Verdade. Cria um polo só para ele. Então, a gente chama de polar. Tá vendo que na cabeça, que a gente chama de hidrofílica, tá recheado de oxigênio. Ó, eu tinha um triglicerol aqui, porque eu tenho 3 carbonos, por isso aqui, e um deles, que é esse CH2 que tá aqui, ó, faz um grupo chamado fosfato. É isso que dá o nome ao fosfolipídio, né? Ele nada mais é do que um lipídio que tem um grupo fosfato que entrou aí, que a gente chama de assim, a gente fala assim, ó, ele esterificou aí, na verdade ele ocupou esse lugar. Então isso faz a cabeça ser extremamente hidrofílica. Tudo bem? Mas a sua pergunta, sua resposta foi excelente, falando dos ácidos graxos, que são gorduras que são apolares, tá bom? Podemos continuar? Bom, se a gente avançar um pouquinho mais e tentar entender essa cadeia um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais essa cadeia, nós vamos ver a mesma cauda hidrofóbica e nós vamos ver a mesma cabeça hidrofílica. Só que agora nós vamos ver que além do grupo fosfato e além do grupo glicerol, que a gente já tinha visto aqui, ó, aqui embaixo eu tinha um grupo glicerol e aqui em cima eu tinha um grupo fosfato, eu vou ver também que existe uma proteína já aqui, que é a proteína colil, né, colina. E quando essa proteína se associa a um grupo chamado acetil, ele vira acetilcolina, e essa proteína vai parar lá dentro da membrana, ou ela vai fazer o transporte das substâncias pela membrana, e ela está associada ao fosfolipídio, por isso que ela está na membrana, né? Então, eu consigo enxergar por que essa cabeça é hidrofílica, ó. Tá vendo essas bolinhas vermelhas? Elas representam um átomo de oxigênio. Tá cheio de átomo de oxigênio aqui. Então, é claro que essa parte da cadeia fica extremamente polar, e essa parte aqui de baixo, ó, fica extremamente hidrofóbica, não faz interação com a água de jeito nenhum, fica extremamente apolar. E eu preciso que a cadeia, que a membrana plasmática seja uma camada tanto polar quanto apolar. Como que esse ácido graxo, a gente viu que o ácido graxo é organizado assim, ó, uma cabeça, uma cauda, né, e ele pode ter essas duas estruturazinhas aqui na cauda dele. Então, como que a gente consegue, como que o fosfolipídio, ele se organiza? Quais são as formas de organização? Ele pode se apresentar em bicélio, que é o que está aqui na letra A. Ele pode se apresentar em bicamada, que é o que está aqui na letra B. E ele pode se apresentar em forma vesicular, que ele forma um arco por fora de cabeças e forma um arco lá dentro de cabeças. Uma cavidade, né? Uma cavidade em formato de arco.
o que vai determinar qual estrutura dessa será formada? O que determina qual estrutura dessa será formada pelo fosfolipídio, como que numa membrana isso vai se organizar, é o tipo de fosfolipídio. Observem que esse primeiro fosfolipídio, ele tem uma cabeça e ele tem uma única cauda. Então, geometricamente, a gente diz que ele forma um conezinho, tá vendo? Geometricamente, ele é diferente dessa camada aqui onde ele forma uma bicamada. Porque quando ele forma uma bicamada, a geometria dele é cabeça e duas caudas. Então, quando eu penso numa membrana plasmática, eu esqueço o formato micélio, que é o primeiro formato que se apresenta, e eu esqueço o formato de cavidade, que é o terceiro formato que se apresenta. Este formato é o que nos interessa, que foi o formato que a gente começou falando de membrana, se vocês se lembrarem. Então, eu tenho unidades individuais que são cilíndricas, elas não são mais em forma de cone, tá? E elas formam uma camada por cima, uma camada por baixo, que vão cruzar a seção da cabeça igualmente nos dois lados, tá bom? Nos dois lados da cadeia. Veja que a camada que a gente tem aqui em cima é igual à camada que a gente tem aqui de baixo. O micélio, ele poderia ser comparado mais ou menos a uma pizza, né? Se a gente tentasse formar bicamada com pedaços de pizza, a gente não ia conseguir. Mas se a gente tentar formar um micélio com camadas de pizza, a gente vai conseguir. Então, a estrutura que nos interessa, que nós vamos estudar, é essa de bicamada, beleza? Mas aí eu tenho outras duas perguntas para vocês. Se a membrana é impermeável à maioria dos solutos polares, isso é uma informação, tá? A membrana plasmática, a gente já falou que ela tem a permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona aquilo que ela vai deixar entrar e sair da célula. Não é que qualquer substância pode entrar e sair da célula, mas a maioria dos solutos polares é impermeável à membrana, ele não consegue entrar. Então, por que a parte mais externa dela, que é a cabeça, é polar? Se a maioria não consegue entrar na célula, por que a cabeça dela é polar? Quem vai saber me responder ou quem vai se arriscar? Qual é o componente mais importante do nosso corpo, por exemplo, para que os nossos processos metabólicos aconteçam? Oxigênio? Eu acho que é a proteína, professora. São as proteínas que fazem o transporte? Proteína canal? São as proteínas que fazem o transporte. Mas a minha pergunta é assim, ó. O meu corpo faz digestão, excreção, respiração, faz um monte de processo metabólico a nível de indivíduo, tá? Não a nível celular agora. Bom, a nível celular também. Qual é a substância que é, assim, indispensável para que o meu corpo faça todos os processos metabólicos que ele tem para fazer? A água? Muito bem, a água. Eu já ia falar, o que vocês não vivem sem? Mas aí a pergunta ia ficar muito ampla, vocês podiam responder outras coisas, eu ia ficar com vergonha. Vocês iam começar a falar, não vivo sem meu celular, não vivo sem meu dinheiro, não vivo sem meu filho. Aí eu ia falar, não, gente, não é nesse sentido, não. É a água, tá? A gente não vive, literalmente a gente não vive. Mais de 3 dias sem água, a gente morre por desidratação. Então, se a membrana celular é impermeável à maioria dos solutos, por que a cabeça, que é a parte mais externa, é polar? Por causa da água. Porque se não tiver meio aquoso, pode entrar o que for e o que não for na célula. Não vai ter processo metabólico acontecendo. É preciso que a parte mais externa da membrana esteja em contato com o meio aquoso, porque é no meio aquoso que o metabolismo vai acontecer. Lá no semestre que vem, quando vocês se matricularem em bioquímica metabólica, a gente vai ver como que o metabolismo acontece a nível celular assim, tá? Então, é por isso, mesmo que a maioria dos solutos sejam impermeáveis à membrana, eu preciso que a membrana, a parte mais externa dela, seja polar para entrar em contato com a água, senão o metabolismo cessa, tá? Como que as substâncias, outra pergunta, como que as substâncias polares conseguem atravessar a cauda se ela é apolar? Bom,
Aí a gente já aprofundou um pouquinho mais, porque veja, a gente estava falando dessa parte aqui, azulzinha, que é polar. Agora a minha pergunta, a gente já entendeu por que essa parte mais externa tem que ser polar. Agora eu quero saber como que as substâncias que são apolares atravessam essa membrana aqui, se essa aqui no meio ela é extremamente apolar, extremamente hidrofóbica. Enquanto vocês me respondem, eu já vou colocar o link aqui para mostrar para vocês. O que vocês acham? Ninguém vai se arriscar? Através das proteínas presentes na membrana? Excelente, através dos canais que tem numa membrana, e esses canais só são possíveis por conta das proteínas. São as proteínas que são as responsáveis por fazer os transportes transmembranosos, né? Então, existem tipos de proteínas diferentes, nós vamos falar delas hoje, mas o transporte em si só na próxima aula. Mas existem tipos de proteínas diferentes que vão fazer o transporte. Observem, vocês estão vendo um esqueminha aí, né? De escrito canais de membrana, tem uns bichinhos mexendo na tela, azul e verde. Sim. Beleza. Esse aqui é o acesso interativo que eu falei para vocês. É um software, chama FET Colorado. Caso vocês gostem disso ou tenham interesse por esse tipo de aplicativo para estudar, lá tem química, tem física, tem biologia, tem uma infinidade de materiais, tá? Muito legal. Eu vou fazer o seguinte, isso aqui é a nossa célula, e essa parte amarela é a membrana. Eu vou colocar aqui em cima esse soluto aqui, essa substância que é verdinha, tá? Um monte de bolinha verdinha. E aqui embaixo eu vou colocar uma outra substância, que essa é azulzinha. Eu não medi a quantidade que eu estou colocando, então eu não sei se fora e dentro da célula, por exemplo, tem a mesma concentração. Mas eu vou colocar aqui, ó, mostrar concentrações. Então, o que eu estou dizendo? Que aqui abaixo da membrana, eu tenho uma concentração maior dessa coisinha azul, dessa substância azul, e acima da membrana eu tenho uma concentração menor do que a azul, mas é outra substância dessa verdinha, tá? Então, vou colocar mais dessa verdinha aqui. Então, observem o seguinte, eu vou colocar aqui na membrana alguns canais, vou deixar esses canais abertos, e esses canais são a proteína. Professora, por que tem diferença entre canais abertos, canais de comporta? Porque cada proteína que vai fazer o transporte da substância, ele faz isso de uma maneira. E como ela faz isso de uma maneira, e como as proteínas elas têm diferentes funções na membrana, eu também tenho diferentes tipos de canais, tá? A ideia aqui é mostrar para vocês que uma proteína, ela faz o transporte através da membrana de maneira muito específica. Se vocês ficarem observando nessa imagem, vou até colocar para ser um pouquinho mais rápido. Se vocês ficarem observando essa animação, vocês não vão observar que as substâncias verdinhas passem pelos canais azuis. Isso quer dizer que essas proteínas, elas são específicas para fazer o transporte dessas substâncias. Então, mesmo que a membrana tenha uma camada que seja extremamente apolar, é possível que essas substâncias apolares atravessem a membrana, ou melhor, é possível que essas substâncias polares atravessem a membrana, porque ela vai conseguir passar pela camada mais externa, que é a cabeça, mas quando ela chegar na parte hidrofóbica, como que ocorrerão essas interações? Não acontecerão, porque o semelhante só dissolve semelhante. Eu preciso das proteínas aqui, que são esses canais, que regulam essa transferência. Eu não sei se vocês conseguiram observar, mas a quantidade, a concentração das substâncias, verde e azul, já foi alterada tanto fora quanto dentro da célula, né? E essas concentrações só são alteradas por conta das proteínas. Aqui vocês podem associar, por exemplo, não era bem isso que eu queria mostrar, mas, por exemplo, ao processo de osmose, né? O processo de osmose, bomba de sódio e potássio, que é a transferência de íons, né? Para igualar essas concentrações. É assim que uma membrana plasmática vai funcionar. Beleza, meninos? Podemos continuar?
Voltei para o slide, tá? Se não estiver aparecendo aí, vocês me falam. Existem algumas características que são comuns às membranas, tá? Tanto a membrana plasmática quanto as membranas celulares, mas especificamente essas características são características das membranas plasmáticas que são o nosso foco de estudo. Então, primeira característica, todas as células possuem membranas plasmáticas. Cuidado quando vocês forem fazer uma leitura que diga assim, ó, todos os organismos vivos possuem membrana plasmática, alguma coisa assim. O único organismo que a gente considera ainda, né, não vivo por conta da falta de uma organização celular é o vírus, tá? Ele tem material genético, mas não tem organização celular, não tem célula. Então, ele não tem membrana. Ele tem cápsula, que faria o papel de uma membrana, mas longe de ter as mesmas características. Então, quando eu disser todas as células e disser todas as células de organismos vivos, eu estou falando a mesma coisa, tá? Todas as células possuem membrana plasmática. Nem todas vão ter membrana nuclear. Então, cuidado também quando vocês usarem o termo membrana biológica, tá? Essa membrana plasmática, ela não apresenta simetria, ou seja, ela é assimétrica. O que quer dizer simétrico e assimétrico? Quando a gente está estudando lá no terceiro ou quarto semestre, não me lembro mais em qual semestre que a gente estuda, mas a gente estuda que nós somos organismos que possuímos simetria bilateral. O que quer dizer possuir simetria bilateral? Que nós temos dois lados e que esses dois lados são iguais. A membrana plasmática é completamente assimétrica. Não existem lados iguais, por quê? Porque existe uma outra característica dela chamada fluidez. A fluidez dela dá uma consistência ou dá um aspecto para ela de que ela não possui simetria, né? Então, como as proteínas, elas percorrem a membrana, elas flutuam pelas camadas, a membrana plasmática nunca vai conseguir essa assimetria por conta dessa fluidez. E outras características delas são, bastante elástica, possui elasticidade, polarização, isso é muito importante, porque quando a gente estuda os glicerofosfolipídios, por exemplo, com a formação do fosfato, que fica um íon sobrando lá, a gente entende que a membrana precisa ser polarizada, é só a polarização dela que vai permitir a troca de concentrações de íons, né? E a capacidade de regeneração das membranas. Então, essas são algumas características das membranas plasmáticas, algumas delas nós vamos falar bastante, por exemplo, a polarização, quando falarmos de bomba de sódio e potássio, que é o foco do nosso próximo encontro, tá? Então, vamos lá. Como que é uma membrana plasmática? Isso aqui é uma imagem de como é a estrutura de uma membrana plasmática. Então, vejam que aí nós temos a bicamada fosfolipídica, como a gente vinha falando, né? Ela tem duas camadas de glicerofosfolipídios. Vocês veem aí que existem proteínas, canais proteicos, né? Que eles estão em formatos diferentes. Existem proteínas que estão aparecendo em formatos diferentes. Algumas delas estão aparecendo como canais abertos, que são os que a gente acabou de ver naquele esqueminha. Outras delas estão aparecendo como proteínas integrais, né? Proteínas integrais de membrana. Outras delas estão aparecendo como proteínas periféricas. Então, a gente observa que tanto a posição das proteínas quanto a forma, o aspecto com que ela se apresenta, são diferentes. E isso tem a ver com a função que cada uma das proteínas vai desenvolver dentro da membrana. E vocês veem que tem algumas proteínas que ficam meio esquisitinhas, ó, como essa aqui, que forma um espiral que vai sair lá do outro lado da célula, né? São proteínas que fazem interações hidrofóbicas, né? Por quê? Porque dentro aqui dessa camada, na parte mais interna dela, tem muitas interações hidrofóbicas por conta da parte hidrofóbica da cauda, certo? E aí nós temos glicoproteínas, né, que são proteínas que têm carboidratos atachados, né, que têm carboidratos acoplados na sua parte de cima, na parte da redoma.
Nós temos os glicolipídios, que também tem os carboidratos, e a gente chama isso de glicocálix, tá bom? Aqui para baixo, onde vocês estão lendo filamentos de citoesqueleto, são partes internas, tá bom? Então, imaginem que isso aqui seria, por exemplo, fora da célula e isso aqui seria dentro da célula, beleza? Aí, esse modelo que eu estou apresentando para vocês é o modelo mais difundido de como a membrana plasmática é constituída. Então, ela ficou conhecida como modelo mosaico fluido, né, por Nicholson e Singer, e ela tem esse nome porque ela forma um mosaico, a gente observa que tem diferentes feições, é isso que dá o nome mosaico, mas a minha pergunta para vocês agora é, por que mosaico fluido? De onde vem o nome fluido? Vamos lá, quem vai se arriscar? O que lembra fluido? Fluido lembra fluir, né? E o que flui na membrana, nesse mosaico? As proteínas. As proteínas, elas estão em constantes movimentações. Como elas estão em constante movimentação, a fluidez da membrana plasmática é atribuída à presença das proteínas. Só proteína? Não. Lipídios, principalmente lipídios, tá bom? Esses lipídios, que são os fosfolipídios que a gente está falando, esse aqui, ó, tem a cabeça vermelhinha e a cauda amarelinha, eles estão em constante movimentação. E essa fluidez do lipídio é a principal característica que vai dar o nome para essa membrana de modelo mosaico fluido, tá bom? Bom, e o que a gente sabe sobre as funções da membrana? Primeira coisa que a gente aprende, quando a gente aprende sobre a membrana, ela serve para fazer o transporte dos nutrientes de fora para dentro e de dentro para fora da célula, tanto é que a gente atribui a essa característica a permeabilidade seletiva, né? E ela tem a função de revestimento celular, ela reveste as células. Mas assim, o que é isso, gente? Para que serve a membrana plasmática, além de fazer esse transporte? Será que ela só serve para revestir e para transportar nutrientes? Vocês acham que a membrana tem alguma outra função? Me respondam. A membrana, gente, tem várias funções. Por quê? Até aqui, nós vimos que ela é composta de diferentes estruturas. Nós falamos das características dela. Nós falamos que essas diferentes estruturas ainda têm diferentes funções, né? Então, até aqui, a gente pode entender que as funções das membranas são proteger. As membranas plasmáticas protegem o material que está dentro da célula, quando ela faz fagocitose, quando ela faz endocitose, quando ela faz transporte ativo, passivo, e ela manda esse material para dentro, ela protege esse material. A membrana plasmática tem a função de delimitar e de conter substâncias, porque ela é uma barreira. Acredita-se, por exemplo, que a primeira célula só surgiu após o surgimento da membrana. Porque vocês conseguem imaginar uma célula sem a membrana, sem essa delimitação? Nós não falamos que conceitualmente ela é uma fronteira, né? Então a principal função dela, antes da permeabilidade seletiva, deveria ser inclusive delimitação e contenção, né? Função de reconhecimento, aquele glicocálix que a gente viu lá, aquela estrutura verdinha que fica balançando ali na estrutura da membrana. Ela tem uma função importantíssima de reconhecimento. Nada entra na célula, primeiro, sem ser reconhecida pelo glicocálix. Eu preciso que um medicamento faça efeito numa célula sanguínea. Para esse medicamento fazer o efeito, eu preciso que esse medicamento seja reconhecido pela célula. E quem faz esse papel de reconhecimento são as estruturas que estão presas às membranas. Então, no fim das contas, a membrana plasmática tem a função de reconhecimento. O transporte, a gente inclusive já falou sobre isso, né? E a função de revestimento. Né? Então, veja que quando a gente fala de membrana, permeabilidade seletiva, não é só, ela não está reduzida àquilo lá, tá bom? Bom,
Qual que é a composição química da membrana? Aqui a gente começa a ficar com um grau um pouquinho maior de complexidade, porque nós vamos precisar da composição química para falar dos transportes na próxima aula. Então, a membrana plasmática, vocês viram que ela é basicamente, a gente aprende, né? Que ela é basicamente lipoproteica. O que quer dizer isso? Lipídios e proteínas, né? Se a gente dividir o nome. E aí? Carboidratos não fazem parte dessa membrana? A gente não viu quando a gente falou lá das glicoproteínas, dos glicolipídios, que os carboidratos estavam presentes? Sim. Então, lipoproteica é a constituição, é a maior constituição, é a predominante, né? Ela predominantemente é formada por lipídios e por proteínas. Esses aqui são os lipídios que podem ser encontrados em algumas membranas. Não são todas as células que possuem, né? Todas essas membranas. Por exemplo, a planta não tem colesterol, que é um tipo de lipídio, mas ela tem o fosfolipídio, que vai fazer a mesma função que faz numa célula animal, né? Então, os lipídios são composições da membrana. E aí, eles dão origem ao que a gente conhece como os ácidos graxos. Por que eu trouxe essa imagem de ácido graxo para vocês? Vocês estão vendo aí, primeiro, o ácido láurico e embaixo o ácido oleico. Qual que é a diferença entre eles, assim, bem visível? O que vocês me diriam que está bem visível entre um e outro? Digam aí. Eu tenho certeza que é a insaturação da opção B. Gostei, tenho certeza que é a insaturação, exatamente. O que essa insaturação promoveu para a cadeia da letra B que ela não promoveu na cadeia da letra A? Fala para mim. Qual é a pergunta? O que essa insaturação que você identificou aí, é óbvia, né? Ela está aí. O que ela promoveu para a cadeia B que ela não promoveu para a cadeia A? A cadeia A é linear, né? Ela não faz dobra. A cadeia B faz dobra. Ela não é linear. Então, geometricamente, essas cadeias são diferentes. E daí, professora, o que tem a ver essas cadeias serem diferentes? O que tem a ver um ácido graxo saturado ser linear e um insaturado, que tem uma dupla ligação, não ser linear? Tem a ver que ácidos graxos que têm insaturações, eles são líquidos à temperatura ambiente. Ácidos graxos que são saturados são mais sólidos. Então, o teor de saturação de uma determinada cadeia vai determinar qual que é o tipo de lipídio que vai estar presente nessas membranas. Os ácidos graxos insaturados, eles são mais difíceis de interagir. Porque, bom, eu acho que eu não coloquei essa imagem, porque eu ia falar uma coisa, mas deixa. Porque imaginem que vocês tenham esse ácido graxo saturado, um embaixo do outro. Como eles vão estar bem linear, um embaixo do outro, a interação entre eles é mais facilitada, é mais fácil acontecer a interação. Se eu tiver ácidos graxos insaturados um embaixo do outro, ou um do lado do outro, um deles pode ser conformação cis, que é essa que está aí, né? As duas cadeias estão para baixo, ou o outro pode ser conformação trans. Então, se um é cis e o outro é trans, eles ficam longe, a cauda hidrofóbica fica longe entre eles. Então, a quantidade de interações é menor. Então, eu tenho menos possibilidade de interações quando os ácidos graxos são insaturados, tá bom? Isso aqui é uma imagem, são duas imagens de um glicerofosfolipídio, tá? Que é um fosfolipídio, como a gente chama. Meninos, me dê um segundo, só para meus cachorros entraram no quarto e eles estão fazendo a maior bagunça, que não vamos deixar continuar essa aula. É um segundo, prometo. Vem cá, vem. Perdão, voltei. Nem sei como eles conseguiram invadir aqui. Vamos lá. Isso aqui é o fosfolipídio, né? Então, eles são produtos de reações de esterificação
Reações de esterificação são aquelas em que eu tenho um ácido carboxílico, olha aqui o radical, né, que sobra do ácido carboxílico com álcoois, né? E a gente observa que no fosfolipídio, o último carbono dele não tem a mesma conformação que os dois primeiros. Por quê? Porque no último carbono dele, a esterificação dele promoveu a entrada de um grupo chamado fosfato, que é esse aqui. E essa entrada desse grupo fosfato é que como é o nome do rapaz que me respondeu da cadeia hidrofílica, da cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica? Sou eu, professora Paulo Vitor. Paulo Vitor, não reconheci sua voz, desculpa. O Paulo Vitor respondeu pra gente que deixou essa cadeia polar. E isso aqui ficou apolar. Então, observem que os fosfolipídios, eles são basicamente cadeias que são promovidas por ácidos graxos, ok? Bom, lipídios é uma constituição das nossas membranas e proteínas é uma outra constituição. Nós vimos lá que nós tínhamos diferentes proteínas. Nós temos 3 tipos básicos de proteínas na membrana plasmática. As proteínas que nós chamamos de proteínas integrais, são aquelas proteínas que estão mergulhadas na camada, tá? Na bicamada, elas atravessam a bicamada sem problema, vêm de fora para dentro, de dentro para fora, porque elas ficam como se fosse incrustada lá dentro, né? Nós temos as proteínas periféricas, que não estão mergulhadas na bicamada, pelo contrário, elas estão na zona periférica, mas fazem interação com a membrana por meio de algumas outras substâncias, que são outras proteínas ou então lipídios, e as proteínas anfitrópicas. O que são as proteínas anfitrópicas? Também fazem interação com a membrana por meio de outras proteínas e lipídios. Ué, professora, será que a senhora errou aí, colocou os dois igual? Não. Ambas fazem interações com a membrana por meio de outras substâncias. Porém, elas fazem isso de maneira diferente. As proteínas periféricas normalmente formarão ligações de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio são mais intensas ou mais fortes do que essas ligações não covalentes, que as proteínas anfitrópicas fazem. Porém, essas proteínas anfitrópicas, elas apresentam reversibilidade. Então, é uma ligação que pode acontecer e pode voltar, né? Diferente da ligação de hidrogênio. Então, em regiões hidrofílicas, em que existe interação com a água, ocorrem ligações de hidrogênio. Em regiões hidrofóbicas, ocorrem ligações anfitrópicas. Lá no livro que eu disponibilizei na biblioteca, esse que está no link da apresentação, era essa imagem que eu queria mostrar para vocês. Ó. Agora vocês estão vendo a imagem do livro, capítulo 11, Membranas Biológicas e Transporte? Uma imagem bonita do livro? Beleza. Aqui estão as proteínas que a gente estava falando, tá? Então, observem que aqui em cima eu tenho proteínas integrais e periféricas. Bom, como é que eu vou diferenciar? Bom, uma integral, ela pode ficar aqui na região periférica, mas ela tem livre acesso à bicamada e ela vai atravessar a membrana, como essa politópica que está aparecendo aqui, né? A diferença é que quando ela é uma proteína anfitrópica, a ligação dela é um pouco mais dificultada, porque ela vai precisar, tá vendo que ela tá ligada bem nesse fosfolipídio aqui, ó, na cabeça desse fosfolipídio? Então, a diferença da atuação dessas proteínas é como elas vão se ligar e como elas vão penetrar na bicamada, tá? Aproveitando que esse livro aqui está aberto, deixa eu folhear ele 2 segundinhos com vocês, para mostrar como que é interessante, esse aqui é o capítulo 11, exatamente o que eu gostaria que vocês fizessem a leitura. Porque ele tem, dentro dele, todo o conteúdo que está sendo contemplado, né? Então, tem bastante figura, tem tabela, tem bastante explicação. As figuras, a legenda da figura, ela não vem só dizendo o que é, por exemplo, o modelo. O que é a figura? É o modelo mosaico fluido da estrutura da membrana plasmática. Mas ele vem com pequenas explicações. E ao final dele, ele vem com um resumo. Então,
Sugiro fortemente que vocês acessem, tá? É um livro muito bom. E era isso que eu queria mostrar ali naquela página, as diferentes proteínas. Quais são algumas funções das proteínas que estão nas membranas? Então, a gente viu que as membranas têm uma função e essas proteínas têm função também. Então, basicamente, a gente diria que a função de uma proteína é fazer o transporte de nutrientes, é fazer o transporte de substâncias. Existem mais funções? Sim. As proteínas, elas também têm função de fazer adesão. Quando uma membrana, uma célula vai aderir em outra célula, é através das proteínas de adesão que as membranas conseguem fazer isso. As proteínas também têm os receptores, né? Então, a identificação de receptores químicos, por exemplo, fica por conta de proteínas, que são as conhecidas proteínas receptoras de membrana. O transporte, a gente já falou bastante, né, que essa é a função das proteínas. Por quê? Porque quando a gente transporta substância, quando a gente transporta nutrientes, existe uma quantidade de energia que é armazenada ou que é liberada nesses processos, né?